Quem está feliz essa noite? Aleluia. Bom é estarmos aqui. Estou feliz essa noite que o Senhor nos concedeu esse dia para estarmos aqui, para compartilhar com a igreja, com o povo do Senhor, algo da parte de Deus, pois eu creio que o Senhor tem algo grande nessa noite para a tua vida. Deus confirmou a palavra, então eu sei que o Senhor está no negócio. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia juntamente comigo no Evangelho de João. Mês passado eu falei sobre aqui no Evangelho de João, né? E esse mês nós vamos para o Evangelho de João novamente. A palavra que acendeu no meu coração está no Evangelho de João, capítulo 3 e verso de número 16, que já foi falado nessa noite acerca daquilo que nós devemos fazer. A missão, o texto relata assim, a missão do Filho. A missão do Filho, que ficou para nós fazermos essa missão. E vem dizendo assim o texto, capítulo, verso de número 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse julgado por ele. E podei-vos assentar em nome de Jesus. Como falei, nós estamos diante de uma palavra qual, desde o início do culto, o pastor já veio falando a respeito. E algo nos trouxe, veio ao meu coração essa confirmação do Senhor, qual eu estudava, e é sempre assim. O Espírito Santo, ele trabalha nas nossas vidas de uma forma que o que o Espírito fala com o pastor testifica a igreja, testifica quem vem falar sobre Cristo, porque é esse Espírito que nós devemos andar e estar em comunhão. Muito bem. Cristo, diante do texto, Cristo veio, morreu por nós, e ao terceiro dia ressuscitou, e num acréscimo de 40 dias subiu ao céu. Num acréscimo de 40 dias, ele subiu ao céu, e ele nos deixou uma promessa: eu voltarei. Essa é a base do Evangelho de Cristo que nós pregamos hoje. É a base do Evangelho. Se nós folhearmos as Escrituras, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, nós encontraremos diversas passagens que apontam o real motivo pelo qual Cristo veio. Mas a pergunta é: por que Cristo veio? Num sermão, o qual Jesus pregava, e ele trouxe uma palavra, uma dura palavra, que qual a multidão que o assistia, que ouvia o sermão, começaram a ir embora. E os discípulos ficaram preocupados ao ver que aquele povo começaram, muitos dos seus discípulos de Jesus, que qual seguiam a Jesus, fora os 12 que qual estavam com eles, começaram a ir embora, porque a palavra era dura. E Jesus olha para os discípulos e diz: quer ir com eles? Vão com eles. Deixe que eu sigo sozinho. Pedro toma a palavra
Pedro toma a palavra e diz: Mestre, para quem iremos nós? Entenda, é para quem, não é para onde. Até porque Pedro entende que o evangelho se trata de uma pessoa, de Cristo Jesus. Mestre, para quem iremos nós? Se só tu tens palavras de vida eterna. Vida eterna. A vida eterna, nós sabemos que a palavra do Senhor, quando fala sobre vida eterna e salvação eterna, faz parte de um plano perfeito de Deus para com a humanidade. Esse plano de Cristo ter descido à terra, se fez como criança, cresceu como homem, e como homem morreu pelos homens. Isso foi um plano perfeito de Deus para nós, para as nossas vidas. Até porque Apocalipse 13:8 diz que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Ou seja, o Evangelho, a cruz, não foi um acidente. A cruz foi um propósito de Deus para com a humanidade. A cruz foi uma agenda. Foi uma agenda. Para quê? Para que eu e você viéssemos desfrutar hoje daquilo que Deus tem oferecido, que o Jesus tem oferecido para nós. É por isso que muitas vezes quando eu subo aqui no púlpito, nesse púlpito, eu falo com alegria, e eu tenho pedido: Senhor, me dá sabedoria, para que eu possa cada dia subir ali e falar aquilo que o Espírito me entregar para falar. Eu nunca quero, irmão, subir aqui e falar de mim mesmo. Porque nunca um Deus tão grande, eu aprendo isso, Ele se esvaziou de si mesmo, com a grandeza que era Ele. Se esvaziou, se tornou como homem, cresceu como criança, se tornou homem, e como homem morreu pela minha vida e pela tua vida. Eu fico maravilhado com isso. E eu começo a observar o que Jesus, quando Jesus passou pela terra, as maravilhas que Ele fez, as maravilhas que Ele faz. Um dos evangelistas escreve, que não há livro que coubesse a quantidade de milagre que Ele operou. Ele expulsou demônios, curou enfermos. E uma coisa, o mesmo Jesus que operou, Ele está aqui em nosso meio. Não, você não entendeu. O mesmo Jesus que operou esses milagres, Ele está aqui nesta noite, aleluia. Ele está aqui nesta noite. 3 eventos se destacam nas Escrituras Sagradas, na passagem de Cristo, as últimas 24 horas, o qual Jesus viveu nesta terra. 3 cenários, 3 eventos se destacam com grande clareza do que Ele fez, o que Ele veio fazer. O primeiro, cenáculo. Eu quero falar rapidamente sobre esses 3 cenários. Cenáculo. O segundo, Getsêmani.
e o terceiro, Gólgota. Esses três cenários, esses três passagens qual Jesus passou, essas últimas 24 horas que Jesus passou pela terra, foram marcantes. No cenáculo, Jesus ele se reúne, um exemplo lindo que Jesus vai fazer, vai demonstrar aos discípulos. E isso fica para nós, ficou para nós. Jesus no cenáculo ele se reúne com os discípulos para a Páscoa. A Páscoa, ela era ali comemorada entre os discípulos e Jesus naquela ocasião. A Páscoa ela era aquela mesa o qual eles preparado ali nessa Páscoa seria pão sem fermento, um cordeiro assado e uma taça de vinho, ervas amargas e uma taça de vinho, o qual eles se sentavam na mesa. A mesa, presta atenção, era em forma de U. Isso mostrava a proximidade de Jesus. E interessante que Jesus, enquanto eles, os discípulos, estavam ali se alegrando, comiam e bebiam, se alegravam entre eles, Jesus ele observa uma coisa, que nenhum dos seus discípulos, nenhum deles, sequer, usou a lavar os pés um dos outros. Nenhum. Jesus ele entra em cena. Jesus ele entra em cena. Jesus ele pega uma bacia com água, coloca uma toalha em sua cintura e começa a lavar os pés dos discípulos. Essa cena, irmãos, é emblemática, essa cena é muito linda. Jesus ele demonstra ali a sua humildade para com eles. Por quê? Porque nessa época a tradição dizia que eles era obrigatório a lavar os pés, mas essa obrigação era dada ao criado de menor calão. Mas os discípulos de Jesus não andavam com criados. Então é aí onde Jesus entra na cena. Jesus entra no cenário. Jesus entra, pega essa bacia com água, a toalha e começa a lavar os pés dos seus discípulos. Demonstrando aqui que precisamos ser humildes um para com os outros. Jesus nos ensina que no reino, nesta cena, no reino dele, aquele que serve é maior do que o que está servindo. Aquele que serve é maior. Aquele que está servindo é maior do que está sendo servido. É quando eu falo que nunca um ser tão grande. Você imagina um juiz lavando os pés de um condenado? Agora imagine o dono do mundo, o Cristo vivo, poderoso, o Deus, lavando os pés dos discípulos, lavando os pés de pescadores, lavando os pés de cobradores de impostos, até mesmo, pastor, daquele que ia o traí-lo. Nesse cenário, Jesus ele nos ensina
que nós precisamos ser humildes. Filipenses capítulo 2, verso 3, 4, verso 3, 4 até o 11, Paulo, ele descreve essas palavras. Eu não vou ler por causa do tempo, mas você pode ir passando até o 10, até o 11, com clareza como nós devemos ser para com o outro. Que nada nós devemos fazer por vanglória, mas com humildade. Com humildade. Porque foi assim que ele se tornou, mesmo sendo Deus. Não tomou por usurpação de ser igual a Deus, mas se humilhou, demonstrando para nós. Nessa demonstração é linda, irmãos. Que nós precisamos ser humildes, uns para com os outros. Jesus sai do cenário do cenáculo. Ele pega os seus discípulos e leva para o Getsêmani. O Getsêmani era o lugar preferido de Jesus para orar. Era o Monte das Oliveiras, o lugar preferido onde Jesus gostava de orar com os discípulos. Ali Jesus leva os 12 e chama os 3 para orar com ele. Jesus leva os 3 para orar com ele, e ali Jesus deixa os 3 e se afasta dos 3 para orar. Observe isso, quando Jesus volta, os 3 estavam dormindo. Pedro, Tiago e João, eles estavam dormindo. Jesus, ele já estava sentindo o peso da cruz. Ele já sabia que estava chegando a sua hora. Ele estava sabendo, já sabia que ele estava próximo o que havia de vir acontecer com ele. Mas ele, em momento nenhum, ele fraquejou. Em momento nenhum, Jesus voltou atrás. Mas Jesus pega os 3, deixa os 3 e vai orar. Quando Jesus volta, os 3 estão dormindo. Jesus acorda os 3. Jesus fala com eles: eu preciso que vocês orem comigo. Jesus se afasta pela segunda vez. E quando retorna, os discípulos ainda estavam dormindo. Pela segunda vez. Por isso, nunca deixe que o seu sono seja maior do que os teus sonhos. Você está me entendendo? Nunca deixe que o seu sono seja maior do que os teus sonhos. E Jesus acorda eles novamente, porque Jesus é um Deus de segunda chance, e fala: quando eu preciso que vocês orem comigo. A minha alma está angustiada, eu preciso que vocês orem comigo. Jesus chama a atenção dos discípulos ali para orarem com ele. Mas se dirige a Pedro. Jesus se dirige a Pedro. O recado que Deus está dando a Pedro ali era o seguinte: Pedro, não consegue orar comigo 1 hora? Eu sou Deus, me fiz homem, por isso estou orando. Você é humano, não consegue orar 1 minuto? Aí Jesus conclui:
orai e vigiai, Pedro, porque o espírito está pronto, mas a tua carne é fraca. E Jesus retorna pela terceira vez para orar. E quando Jesus retorna pela terceira vez, ele volta. Os discípulos estão fazendo o quê? Os discípulos estão o quê? Estão orando. Na terceira vez os discípulos estão orando. E Jesus fala para eles: pode descansar. Chegou a minha vez. Pode descansar. Aí nós observamos o relato que diz que uma grande multidão começou a ouvir para próximo deles. Uma grande multidão. Quando Jesus diz: chegou a minha hora, pode descansar. Chegou a minha hora. Aleluia. E nós sabemos, a história nos diz que Judas, ele veio com aquela multidão. Judas vem protegido pelas sombras e beija Jesus. Judas vem protegido pelas sombras e beija Jesus. Jesus foi traído pelo beijo. Interessante que Jesus, ele olha mais um exemplo que ele dá para nós. Ele olha para Judas, ele diz: amigo. Jesus olha para Judas e diz: amigo. Porque se fosse eu, se fosse você, com certeza diria: traidor. Eu acabei de lavar os teus pés e você me trai com um beijo. Mas Jesus não. Jesus a todo tempo, ele ensina que nós devemos ser, como nós devemos andar, como nós devemos viver. É por isso que as escrituras, ela não te levam a endereço errado. As escrituras sempre te levam ao caminho certo. Se você examinar as escrituras, por isso que a palavra diz: examine as escrituras, porque por elas se julga ter a vida eterna. Isso é Jesus falando, irmão, para conosco. É interessante que Jesus manda Pedro orar, Pedro dormiu. Pedro dormiu, não orou. Pedro não orou, entrou em guerras que não deveria entrar. Porque Pedro, ele acorda todo atordoado e ele pega a espada e corta a orelha do soldado. Talvez ele queria acertar o pescoço, né? Mas não conseguiu acertar a orelha. E Jesus pega a orelha de Malco e coloca no lugar, restitui no lugar. E ele dá mais um ensinamento, que guerra não se vence com espada. As lutas se vence é com oração. Os levantes da tua vida você vai vencer. Não é você ir na cara a cara e falar e pagar com a mesma moeda. O Senhor nos ensina que nas lutas, nas dificuldades, devemos orar. É oração. Esse é o exemplo que Ele nos dá. Esse motivo que Pedro faz ele falar: calma, Pedro, não é assim. Mesmo sabendo que eles estavam ali para prendê-lo, sabendo que ele ia partir dali, ia começar todo o seu tormento, ia ser chicoteado, mas Jesus, ele pega e coloca, restitui a orelha de Malco no lugar. Irmãos, e depois dali começa
começa todo o sofrimento. Jesus foi preso numa quinta-feira. Numa quinta para sexta à noite, Jesus foi julgado. Dentro desse período, Jesus foi julgado. Passou pelas mãos do sumo sacerdote, das autoridades da época, julgar a Jesus. Jesus foi julgado, condenado sem motivo nenhum que nós sabemos. Jesus apanhou. Eu vou correr com o tempo. Jesus apanhou. Jesus foi chicoteado. Jesus levou 39 açoites. 39 açoites. Mas ele não desistiu. 39 açoites. Por que 39 e não 40? Porque para dar direito, na época, era por lei, dar 39 chicoteadas. E se no outro dia fosse preciso, continuaria. Continuaria. A Bíblia fala que esse chicote que Jesus levou, ele se chama azorrague. E na ponta desse chicote havia ossos de animais, que quando os soldados batiam, cortavam as costas, o corpo de Jesus. Jesus sangrou muito. Mas o pior vem agora. Eles pegaram Jesus, colocaram numa cela, da quinta para sexta. No sábado de manhã, na sexta de manhã, os soldados pegaram ele e tiraram a capa, colocaram uma capa em Jesus, porque ele estava sem roupa, despiram, e colocaram uma capa. Você já pegou ferida, já teve ferida, machucada bastante, você coloca um pano sobre ela, e no outro dia você tenta tirar. Então Jesus, você imagina com o corpo todo cortado, e os soldados arrancaram de uma só vez a capa que estava sobre Jesus. Jesus voltou a sangrar novamente. Jesus voltou a sangrar novamente, profundamente. Mas pegaram ele. Pegaram ele, Jesus, colocaram, deram uma cruz para ele. Jesus toma a cruz. E ele disse: eu carrego. E o caminho que Jesus fez pela via dolorosa que nós sabemos, conhecemos a passagem. Jesus sofrendo, mesmo nesse trajeto, sendo chicoteado. Mas ele não desistiu, ele levou a cruz. Jesus cai por 3 vezes. Neste cenário, constrangeram um homem. Constrangeram um homem chamado Simão, o Cireneu. Cirene faz parte da África. Ou seja, o homem era um africano. Cirene faz parte da África. Constrangeram Simão, o Cireneu, para ajudar, levar a cruz, para ajudar a Jesus. Aí eu me pergunto, por que constrangeram um estrangeiro para ajudar Jesus a levar a cruz? Era para dizer: olha, ninguém está do teu lado. Os teus discípulos, aqueles que você deu de comer, multiplicou o pão, te largaram.
Os teus discípulos, uns te abandonaram, outros fugiram. Você está sozinho. Só que eles não sabiam, irmão, isso é lindo, que o estrangeiro era a providência de Deus, pastor. Porque é assim, irmãos, quando as lutas estão difíceis, quando você olha, não tem solução, eu não consigo, o Senhor envia o estrangeiro para te ajudar. Aleluias. Ele envia o estrangeiro para te ajudar, dizendo: você não está só. Ele envia o estrangeiro, você não entendeu. Muito bem. Jesus foi colocado no madeiro. Às 9h da manhã, ao meio-dia houve trevas sobre a terra. Mas às 3h da tarde, ele disse: ouve-se um brado, está consumado. Está consumado. Ele vive. Ele vive, irmão. Você acredita que Ele vive, irmãos? Ele vive. Escute isso aqui. A Bíblia diz que no domingo de manhã, Maria e a outra Maria foram ver Jesus. Estou chegando já para o final, irmãos. E quando elas chegaram no sepulcro, eu vou resumir. Quando elas chegaram no sepulcro, Maria e a outra Maria, isso no domingo de manhã, porque Jesus ressuscitou no domingo de manhã. Elas chegaram no sepulcro e um anjo removeu a pedra e assentou-se sobre a pedra e disse: mulheres, eu sei a quem vocês procuram, Jesus o Cristo. Ele não está mais aqui, Ele já ressuscitou. Aleluia. Ele vive. Ele ressuscitou. Jesus, ele ficou entre nós, entre os discípulos, na época, cerca de 40 dias, por mais 40 dias nessa terra, onde ensinou grandes ensinamentos ainda aos seus discípulos. E o mais lindo, que eu grifei aqui, é quando Jesus diz, suas últimas palavras, que ele estava junto com os seus discípulos. Ele diz: e recebeis virtude, que há de vir sobre vós. Vocês estão me ouvindo? E recebeis virtude, que há de vir sobre vós. E seis meses testemunha, tanto em Samaria, Judeia e até Mogaguá. Aleluia. Isso é lindo, irmãos. Eu me alegro com isso. Se coloque de pé, irmãos. Eu quero encerrar aqui, porque eu já passei o tempo, tive que correr, mas que Deus possa abençoar a tua vida nesta noite. Que você possa receber virtude do Senhor. Porque Jesus, ele está sendo levado por uma nuvem. Esta cena, eu começo a me imaginar vendo esta cena, ele sendo levado. Outro dia a Graça diz assim, estava falando para mim, isso me deixou gravado na minha mente. Ela falou, quando Deus me dá uma palavra, eu começo a montar um cenário, e é sobre aquele cenário que eu começo a falar, Deus começa a me usar.
E eu comecei analisando esse texto e vendo como Jesus estava sendo levado ao céu, com a promessa de que vós recebeis virtude que há de vir, porque os discípulos, eles estavam preocupados, porque viveram todo aquele tempo com ele, e agora estava vendo Jesus sendo levado, eles ficaram preocupados, mas 2 anjos, a Bíblia fala, que 2 varões, chegaram próximo dele, e disseram: varões Galileu, por que estáis admirado olhando para cima? Esse mesmo Jesus, que vocês estão vendo subir ao céu, qualquer dia desses, Ele voltará. Jesus vai voltar, igreja. Jesus vai voltar. Jesus está voltando. Estamos vivendo os últimos dias na face da terra. Os últimos dias. Porque Jesus, ele esclarece que nos seus últimos dias haveria fome sobre a terra. Todos os sinais que Jesus descreveu já aconteceu. Já aconteceu. Estamos diante de uma guerra. Hoje o pastor postou um vídeo de crianças ali. Aquilo foi chocante, eu não consegui nem terminar de assistir, porque me doeu. Vidas sendo ceifadas, enquanto nós muitas das vezes não falamos do Evangelho de Cristo. Do lado, sabe, pastor, uma coisa tem me incomodado a cada dia, de falar a palavra do Senhor. Eu tenho aprendido contigo, graças ao Senhor, Deus que tem colocado o Senhor como um anjo nessa igreja, para nos ensinar, sem medo de errar, que a palavra do Senhor, ela é vida e eficaz, que ela transforma, que ela muda e que ela leva ao céu.